Fala, desbravadores do AB, aqui é o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito. Hoje, mais um vídeo de perguntas e respostas, então vem comigo! Pessoal, olha só, mais um vídeo de perguntas e respostas. Uma dessas perguntas pode ser também a sua dúvida. Se não for, você pode deixar o seu comentário aqui com a sua pergunta, que num próximo vídeo a gente vai estar respondendo ela, ok? Já curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. E também nos siga nas nossas redes sociais, que o endereço está aqui embaixo. Vamos lá? Vamos começar! A Mirelle pergunta: muita gente me fala que fazer mapa mental ajuda demais a fixar a matéria. O problema é que eu já tentei e acho quase impossível desenhar aquilo. Começo a desenhar, minha cabeça trava. Eu deixo isso de lado? Mirelle, utilizar mapas mentais é uma das formas de se estar estudando, tá? Não obrigatoriamente você tenha que utilizar mapas mentais. Eu acho que os mapas mentais, eles são bem legais porque eles são muito visuais. Então, quando você bate o olho, você já consegue identificar ali as coisas. Agora, se você gasta muito tempo para poder desenhar esses mapas, talvez não compense. E por mais que eu ache muito legal, mas eu nunca consegui fazer também. Eu também não sou muito bom de desenho, nunca ficava muito bom. Eu prefiro tópicos. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou assistindo uma videoaula, ou então que eu estou lendo algum livro, eu sempre estou anotando alguma coisa, mas em forma de tópicos. Tópico, subtópico, texto, parágrafo. No meu caso é mais fácil, então eu acho que você tem que fazer os testes aí. Então o mapa mental é muito legal, porque ele fica visual, mas se tá te dando trabalho, não é ele que vai fazer você ser aprovada. O mapa mental, ele simplesmente é uma forma para você estar criando os seus resumos. Tente com tópicos. O Geraldo pergunta: professor, eu estou no terceiro período da faculdade. Você sempre fala que temos que começar a preparação para a OAB desde cedo, mas eu fico em dúvida de como estudar a jurisprudência. Afinal, esse pessoal vive mudando de ideia e até eu chegar no momento de realizar a prova, muita coisa já mudou. Geraldo, bem-vindo à realidade do direito. É assim mesmo, você vai ter que se acostumar com isso. O direito muda todo santo dia. Se você for acompanhar o site do STJ, do STF, que é o que tem mais alterações jurisprudenciais, hoje o STF decide que tal assunto é de uma forma. Amanhã ele muda de ideia e tal assunto passa a ser tratado de uma outra forma. É assim mesmo. E o profissional do direito, mesmo depois de formado, mesmo depois que ele passa no AB, ele tem que continuar estudando todos os dias pelo resto da sua vida. Ele está condenado a estudar todos os dias. Porque se o profissional do direito fica 6 meses sem estudar, ele simplesmente está fora do mercado porque ele está desatualizado. E para a prova é a mesma coisa. Você está aí no terceiro período da faculdade, talvez quando você estiver lá no sexto, sétimo, tenha uma grande reforma em algum código e você vai ter que estudar tudo de novo. Isso acontece periodicamente. Então, por exemplo, em 2002, a gente teve um novo Código Civil. O Código Civil anterior era de 1916. Então, quem estudou ali pelo Código anterior teve que aprender tudo de novo. A gente teve em 2015 um novo Código de Processo Civil, o novo CPC entrou em vigor. Mudou tudo, então você tem que estudar tudo novamente. Em 2017, a gente teve a reforma trabalhista, também alterou um monte de coisa. Em 2019, a gente teve a reforma da Previdência, também alterou um monte de coisa. Então, o estudante de direito, ele tem que estar sempre atualizado com a legislação, com as mudanças legislativas e também com os entendimentos jurisprudenciais. É o normal de todo profissional do direito. A Marcela está perguntando: eu estou no começo da faculdade, mas nunca passou pela minha cabeça ser advogada. Você acha que compensa eu perder tempo me preocupando com a prova da OAB? Marcela, não é perder tempo, tá? Mesmo que você não vá advogar agora, compensa muito fazer a prova da OAB. Até porque você tem outras profissões que você pode querer seguir, você vai precisar da carteira do OAB. A gente, inclusive, já gravou um vídeo falando sobre isso. Vou deixar o link aqui na descrição e o card. Então, tem outras profissões que você precisa da carteira do OAB. Até delegado agora tem alguns concursos que estão exigindo a inscrição nos quadros da OAB. Magistratura, entre diversos outros. Claro que depende de cada edital, mas em regra é muito importante. Se você quiser esses concursos de nível mais elevado, vale muito a pena. Agora vamos supor o seguinte: você tem uma profissão, você é aprovado no concurso para juiz, quando você aposenta você resolve advogar. Então hoje você não tem esse objetivo, mas a vida ela é feita de ciclos. Talvez você feche um ciclo, tem vontade de abrir algum outro, talvez você passe por alguma experiência, desperta esse desejo pela advocacia. Então assim, a gente não pode estar fechando portas
coisas, sabe, na nossa vida, principalmente no direito. Talvez apareça aí no meio do caminho uma grande oportunidade profissional para você que vai exigir a inscrição nos quadros da OAB. Então, assim, isso não é perca de tempo. Primeiro, porque estudar nunca é perca de tempo. No final das contas, você está aprendendo alguma coisa. E você poder ter a aprovação no exame da OAB, aí sim vai te poupar um tempo que talvez você tivesse que gastar no futuro. Então, compensa sim. O Anderson quer saber o que passou na sua cabeça quando você resolveu fazer a prova da OAB no 5º período da faculdade. Anderson, então, eu já contei essa história algumas vezes aqui no canal. Eu simplesmente queria testar se eu estava estudando de forma correta ou não. Eu já sabia que eu ia ter que fazer a prova novamente, mesmo se eu fosse aprovado, mas eu só queria saber se eu estava no caminho certo ou se eu não estava na direção correta. Quando eu consegui ser aprovado na primeira fase, aí eu realmente empolguei, sabe? Falei, já que eu passei na primeira, vou me dedicar. Eu estudei muito e também consegui ser aprovado na segunda fase. Quando isso aconteceu, muita gente falou, Almir, entra com mandato de segurança, entra na justiça, alguma coisa assim. Isso nunca passou pela minha cabeça. Eu já sabia que essa aprovação ela não ia valer. Eu ia ter que fazer essa prova novamente. Como eu também já contei aqui no canal, eu acabei me arrependendo disso. Por quê? Pelo fato de já ter sido aprovado no 5º período, eu tive uma enorme pressão quando eu fui fazer essa prova depois no 9º período. Porque imagina só, você já foi aprovado uma vez. Quando você tem que fazer para valer, você não é aprovado, então eu tive uma pressão extra totalmente desnecessária. Nesse sentido, eu me arrependi. Mas o objetivo era justamente simplesmente testar os meus conhecimentos. A Lívia, ela diz o seguinte: professor, eu tenho uma dúvida sobre o valor da causa na segunda fase da OAB. Se, por exemplo, a petição inicial for uma ação de alimentos e enunciado falar que o autor pediu R$1.000 mensais de alimentos, eu sei que o valor da causa nas ações de alimentos tem que ser a soma das 12 prestações mensais. Como eu devo escrever isso na peça? Se eu multiplicar os R$1.000 por 12 e colocar 12.000 como valor, eu não corro risco de ter a minha peça identificada por escrever um número que não está no enunciado? Não, você não vai ser identificada, você não vai ser eliminada da prova se você colocar esses R$12.000, não. Olha só, em regra, você não vai colocar nada no valor da causa. Aliás, você vai colocar 3 pontinhos, né? Então, dá-se a causa o valor de 3 pontinhos, ou então XXX. Isso se o enunciado não indicar de alguma forma qual que deveria ser o valor da causa. Agora, nesse caso que você me contou, o enunciado ele está indicando sim qual é o valor da causa, porque justamente se ele falou que o valor da pretensão alimentícia é de R$1.000 e a lei determina que o valor da causa tem que ser 12 prestações, então você pode inclusive colocar o valor da causa e fundamentar. Pode colocar que você está atribuindo o valor da causa de R$12.000, considerando que nas ações alimentícias o valor da causa deve ser 12 vezes a prestação, nos termos do artigo tal, que vai estar especificado lá no Código de Processo Civil, tá? Então, de forma nenhuma você não vai ser identificada nesse tipo de situação. Mas não invente um número. Esse número não é inventado, é um cálculo. E ele está correto. Então, não vai ser eliminada por causa disso, não. A Amanda, ela tá querendo umas dicas aqui para ser mais objetiva. E ela contou a história dela. Vamos lá. Seguinte, quando eu fiz a segunda fase da OAB, eu levei tanto tempo no meu rascunho que cheguei nos minutos finais da prova sem transcrever para o caderno de correção. Quanto mais eu olhava para o relógio, mais o desespero tomava conta. Eu não tive tempo de responder a questão 4. Saí da prova em estado de choque. Depois que saiu o resultado, eu vi que mesmo se tivesse transcrito a questão 4, eu não seria aprovada. Mas agora eu vou fazer a segunda fase novamente e estou morrendo de medo de repetir o mesmo erro, mesmo sabendo que eu devo ser mais rápida. Queria umas dicas para tentar ser mais objetiva e para isso não me destabilizar no dia da prova. Ok, Amanda, olha, muita gente gosta de fazer o rascunho completo da peça. Eu indico para os meus alunos que não façam, porque você vai gastar tempo demais fazendo esse rascunho e talvez não sobre tempo, foi o que aconteceu com você. O melhor que você pode fazer é um esqueleto da peça. O que é esse esqueleto? Simplesmente você vai colocando os tópicos que você tem que colocar e vai numerando quais são os artigos. Com esse esqueleto, na hora de você estar elaborando a peça já diretamente no caderno de respostas definitivo, é simplesmente você está abrindo o Vademecum, vai no artigo que você colocou lá no seu esqueleto e vai estar fazendo a paráfrase dele ali, respondendo as questões também de forma correta. Então, esse é um primeiro ponto. Minha sugestão é não fazer aquele rascunho completo. Não vejo muita vantagem nisso. Porque quando você for efetivamente escrever a peça, é mais um trabalho manual. Você já sabe quais são os fundamentos, fica fácil estar escrevendo. Agora, outro detalhe. Quando você estiver ali fazendo a peça especificamente, não gasta muito espaço com os fatos. Eu vejo gente aí gastando 2
2 páginas inteiras com fatos, a minha sugestão é que gaste somente um parágrafo, simples e objetivo. Por falar em objetividade, que é uma das suas dúvidas, na hora de responder, não fique retomando a pergunta. Pessoal, isso aqui não é ensino fundamental. No ensino fundamental, a professora fala, copia a pergunta novamente, né? Aqui você não precisa. Tem gente que copia a pergunta de novo na hora de responder. Não, seja objetivo. Então, se a questão está falando tal coisa deve ser feita de tal maneira, você vai responder sim, porque vai fundamentar, ou então não, porque e vai fundamentar. Não tenta encher um monte de coisas, tá floreando as coisas, não. A banca não quer saber se você sabe escrever bonito, não. A banca quer saber se você sabe o fundamento ou não sabe o fundamento. Então seja direto e objetivo, e o que importa é fundamentar de forma correta. E como que ela vai voltar tranquila depois dessa experiência traumática, né? Pra você estar tranquila, eu imagino que você esteja agora na repescagem, né? Porque não foi aprovado, então tá fazendo novamente a segunda fase. Você só está tranquila quando você tem a certeza, a garantia de que você tem o conhecimento. Como que você faz isso? Elaborando vários simulados, tá? Então, se você faz um simulado, se sai muito bem, isso vai te dar mais confiança para ali na hora da prova ter aquela certeza de que vai ser aprovado. Leandro está perguntando. Todo mundo fala que estudar para decorar não resolve, mas como realmente alguém consegue absorver tanto conteúdo se na primeira fase são 17 matérias? Eu acho que no final o aluno acaba tendo que decorar mesmo. Leandro, olha só, ninguém vai saber tudo das 17 disciplinas, é realmente impossível isso, tá? Nem os professores não sabem 100% de todo o conteúdo, porque ninguém é uma máquina, tá? A gente não é um robô, nós somos seres humanos. O que você tem que saber é o seguinte, você não precisa estudar 100% do conteúdo de todas as 17 disciplinas. A gente já gravou alguns vídeos aqui no canal falando quais disciplinas priorizar, e o mais importante, dentro de cada disciplina tem os assuntos que são mais importantes. Porque se você for tentar estudar tudo das 17 disciplinas, é mais uma faculdade. Vai demorar mais 5 anos só para estar estudando tudo isso. Como você vai ter aí talvez 3, 4, 5 meses de preparação para o exame da OAB, você tem que saber o que priorizar. Compensa estudar todas as 17 disciplinas? Se você tem vários meses de preparação, sim. Se você está na reta final, mês final de preparação, não. Aí você tem que escolher quais disciplinas estudar. E, mais uma vez, dentro de cada disciplina você tem que procurar quais assuntos que mais caem e dar um foco maior nesses assuntos. O Ademar pergunta, e aí, professor, você acha que o Bolsonaro vai cumprir com a promessa de acabar com o exame da OAB? Ademar, eu acho que você pode ficar bem tranquilo em relação a isso. Aliás, tranquilo, não sei se você está querendo o fim da OAB ou não, né? Eu, particularmente, estou bem tranquilo em relação a isso. Porque durante esse período de mandato dele aí, por enquanto, não teve nenhum indicativo claro e direto de que isso possa acontecer. Por mais que era uma bandeira de campanha, mas isso realmente me parece que era somente uma questão de campanha mesmo. No comecinho do governo dele, teve algum falatório, teve um projeto de lei, alguma coisa assim, mas a OAB já foi muito forte, bateu muito firme em cima disso. Não vejo nenhuma possibilidade do exame da OAB acabar. Você que está estudando para a OAB, para o exame da OAB, esquece isso. Se você for ficar esperando acabar o exame da OAB para você estudar, talvez você nunca vai estudar, porque não tem nenhum indicativo claro de que isso possa acontecer, pelo menos em curto a médio prazo. A última pergunta ela é da Luísa Cerqueira. Ela diz o seguinte: olá, doutor Almir. Eu comecei a fazer a faculdade há pouco tempo, bem depois de terminar o ensino médio. Eu vim de uma família bastante humilde e não tive condições de ter uma educação básica de qualidade, e sinto que hoje isso me prejudica, principalmente no meu aprendizado. Às vezes eu fico lendo aqueles textos sobre teoria geral do direito e acho tão difícil de absorver o conteúdo. Eu fico pensando, como que eu vou conseguir enfrentar esse curso de 5 anos e depois encontrar uma vaga de trabalho com tanta gente que parece mais qualificada do que eu? Alguma dica para quem vive a minha situação? Luísa, grande maioria dos estudantes de direito vivem a sua situação, sabe? Por quê? Aqui no Brasil hoje a gente tem uma proliferação de cursos de direito. Então você tem uma desca quantidade de pessoas fazendo curso de direito. Você tem pessoas de todos os tipos. Você tem pessoas que têm classe social mais elevada, que teve uma base mais sólida de educação, e outras pessoas de classe social mais baixa que não tiveram uma grande base de educação prévia. Mas o que eu falo é o seguinte: você já está na faculdade, você tem condições de fazer esse curso a sério, levar esse curso a sério. Porque também grande parte dos estudantes não está nem aí para a faculdade.
faculdade. Eu posso falar isso de uma forma bem tranquila. Eu sou professor há mais de 4 anos e eu sou professor de 8º, 9º e 10º período da faculdade. Então eu vejo pessoal saindo da faculdade sem ter base nenhuma do direito, sem saber quase nada. Mas por que isso acontece? Porque o próprio aluno não levou o curso a sério. Eu vejo aquelas pessoas que são mais humildes, que talvez não tiveram uma base prévia, mas essas são as pessoas mais dedicadas, sabe? E essa pessoa que tem a dedicação, ela vai se virar para conseguir descobrir. E nisso os professores têm que te ajudar, tá? Você, quando estiver em sala de aula, não saia da sala se você não tiver entendido aquilo que o professor está explicando. É o trabalho dele, é a obrigação dele, exija dele que ele faça o trabalho dele, que é te ensinar de forma correta. E todo professor gosta disso. Nenhum professor gosta que a sala fica todo mundo calado sem perguntar nada. Porque o professor, ele quer ver o aluno aprendendo, é isso que ele gosta. Então você tem que exigir isso dos seus professores. Claro, se você tem algumas dificuldades, talvez você vai ter que complementar com cursos extracurriculares. Por exemplo, se você não tem uma base muito boa no português, talvez você vai ter que complementar com um curso extracurricular de português. Porque o português, ele é extremamente importante nessa nossa profissão. Não dá para ser advogado sem uma boa base do português. Não dá para passar na OAB sem saber interpretação de texto. Então talvez você vai ter que se desdobrar e estudar muito mais do que os seus colegas. Mas use essa sua dificuldade como um desafio, sabe? Para você realmente conseguir superar esse desafio. E sempre eu vejo as pessoas que têm mais dificuldade são aquelas que se dedicam mais e são as que mais têm sucesso. Tanto no exame do OAB quanto na vida profissional. Ok? Essa foi a última pergunta de hoje. Muito obrigado a todos vocês que enviaram as suas perguntas. Deixa a sua pergunta aí embaixo também e vem comigo traçar o mapa da sua aprovação no OAB.